Ao longo do desenvolvimento das teorias de comércio internacional, o mercantilismo ele aparece sendo o primeiro conjunto de ideias a querer explicar o funcionamento do comércio entre os países. Ele está inserido ali no contexto de decadência do sistema feudal e do fortalecimento dos estados absolutistas. Ele parte do pressuposto que os países deveriam aumentar suas exportações e restringir as importações, utilizando aí de medidas protecionistas, com o objetivo de aumentar cada vez mais os seus superávites na balança comercial. Temos em meados do século XVIII o teórico Adam Smith, que nos traz a teoria das vantagens absolutas. Ele diz que para que houvesse um comércio entre duas nações, era necessário que aquela nação exportadora, aquela que vai produzir o produto, ela precisa ter uma vantagem de produção em relação a outra nação, precisava ter condições mais favoráveis. Para Adam Smith, um fator determinante é o custo da mercadoria em relação à mão de obra. Então, para que houvesse essa relação comercial, teríamos que comparar o custo de produção na nação A e o custo de produção na nação B, de tal modo que, se houvesse diferença significativa nesses custos de produção, então aí poderíamos ter essa relação comercial. Mais adiante, ainda na escola clássica, temos David Ricardo, que nos traz a teoria das vantagens comparativas. Nela diz que o país ele deveria se especializar naquele produto em que possuísse o menor custo de produção em termos de mão de obra comparado aos demais produtos. Nessa teoria, é possível que o país em questão, mesmo que possuir um alto custo de produção em relação aos seus países vizinhos, seria possível comércio entre eles, desde que pudesse identificar um produto que seu custo relativo de produção fosse mais barato, fosse menor do que os outros produtos. Já na escola neoclássica, temos a teoria da dotação relativa dos fatores, em que ela mostra as limitações da escola clássica e diz que no âmbito do comércio internacional, não necessariamente tu precisa analisar apenas o custos de produção das mercadorias em cima da mão de obra. Ela parte da premissa que cada país deve se especializar na produção do item para o qual a maior utilização do fator mais abundante na economia. Então, essas são as principais teorias do comércio internacional em que estudamos, e é importante nós entendemos que cada teoria ela surge em um contexto diferente. Temos lá desde o mercantilismo, que vem por Adam Smith e Ricardo, até chegar aos dias de hoje. Então, cada teoria essas são feitas para atender aquele contexto atual, para atender aquela necessidade. Então, por essas e por mais comentários e teorias, estaremos estudando em busca dos nossos conhecimentos.